Pregou o parecer 028/2022 sobre a revisão do tema repetitivo 414 do STJ, autor da indicação do Dr. Carlos Gabriel Feijó. Matéria trata-se de revisão do tema repetitivo 414 do Superior Tribunal de Justiça, que busca fixar tese para estabelecer a forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo, definindo-se a legalidade do critério híbrido. O relator, doutor Edson Balbino, Comissão de Direito Imobiliário. Doutor Edson Balbino está presente. A palavra é sua para fazer a leitura do parecer. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite aos demais consortes. Bom, nós vamos falar aqui sobre a revisão do tema repetitivo 414 do STJ, fornecimento de água, esgoto, aferição de consumo, critério híbrido. Muito bem. Em atenção à indicação 028/22, referendada pela presidência, o parecer trata sobre a possibilidade de revisão do tema repetitivo 414, tendo sido selecionados como representativos da controvérsia os recursos especiais 1937887 e 1937891. A questão se resume a decidir sobre a alegada superação da tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça para o tema 414, no julgamento do recurso especial 1166561, em 2010, estabelecendo, na ocasião, que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor de consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver hidrômetro único no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condôminos em que o consumo total de água é medido por um único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. Também vamos falar que nos condomínios cujo consumo é aferido por um único hidrômetro, a tarifa progressiva será calculada em razão da totalidade das economias existentes ou considerando-se apenas uma, como se um único consumidor fosse, o que de forma inadequada tem se denominado de tarifa híbrida. O debate em questão é de grande importância e terá grande impacto para milhares de condôminos e condomínios de outros modelos habitacionais que se conectam ao sistema de serviço de água e esgoto ramal único em todo o Brasil. Apenas fazendo um comentário, segundo os estudos do Secov, havendo a superação do tema repetitivo 414, a despesa com água de um condomínio, que hoje representa algo em torno de 4% sobre o total, poderá chegar a 40% ou 60% do total. Bom, da competência exclusiva do STF, a matéria objeto do julgamento é regulada pelos decretos estaduais do Estado do Rio de Janeiro, 553 de 1973 e 22872 de 1996, que dispõe sobre a natureza das economias, as categorias de usuário e a forma de cálculo da tarifa progressiva. Então, assim, não há como afastar a incidência da súmula 280 do STF na espécie, pois, consoante o manifesto entendimento desse egrégio Supremo Tribunal de Justiça, em relação à forma de cálculo da tarifa progressiva, embora exista alegação da afronta à lei federal nas razões do apelo especial, o deslinde da controvérsia passa pela análise da legislação estadual, medida vedada pela via estreita do recurso especial, consoante a súmula 280 do STF. Ademais, ainda que se admita a análise da matéria em sede de especial por ofensa à lei federal,
na hipótese haveria conflito entre a legislação estadual e a federal, o que impõe a competência exclusiva do STF por configurar matéria constitucional relacionada ao Pacto Federativo. Essa jurisprudência em desse Supremo Tribunal de Justiça. Aconteceu aqui um cronômetro, dentro do meu tempo acabou, presidente? Bom, na dúvida, eu vou dar continuidade aqui. Não, o senhor pode dar continuidade. Pode dar continuidade. Então, tá, muito bem. Bom, da impossibilidade de overruling, ou superação do tema 414. As concessionárias recorrentes defendem a superação da tese firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal de Justiça para o tema 414, em razão da Lei 11.445 de 2007 e do Decreto 7.217 de 2010, o que é manifestamente inadmissível, ao se justifica em razão do julgamento do RESP 1166-561 ter ocorrido em 25 de 8 de 2010, sendo que a Lei 11.445 de 2010 estava vigente desde 2007, e o Decreto 7.217 de 2010 passou a viger a partir de 22 de 6 de 2010. Ou seja, antes mesmo do STJ afirmar a tese do tema 414. Assim, cai por terra a hipótese de ocorrência de superação da tese, em razão da norma legal que já se encontrava vigente antes do julgamento da qual for afirmada. Por oportuno, cite-se que nem a Lei 11.445, o Decreto 7.217 de 2010 ou a Lei 14.026 de 2020 introduziram qualquer alteração na forma de cobrança dos condomínios cujo consumo total é aferido por um único hidrômetro. A tese do tema 414 não foi afastada na elaboração da Lei 14.026 de 2020, passados 10 anos do julgamento do respectivo resto. Caso fosse esse o objetivo, o legislador teria feito alteração expressamente no texto legal, o que não ocorreu. Quero salientar que do julgamento do resto 166561, a distinção feita entre hipótese do usual e a cobrança da tarifa mínima em outras situações. Ainda que seja reconhecida a legalidade da tarifa mínima, esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu que dos condomínios cujo consumo é apurado por um único hidrômetro, é vedada a multiplicação da tarifa pelo número de unidades. Por outro prisma, a multiplicação da tarifa mínima pelas economias entendidas como unidades implicaria na clara violação do princípio da modicidade tarifária. Ressaltando a observação do STJ, que a relação jurídica se estabelece tão somente com o condomínio usuário do serviço público de fornecimento de água, o cálculo da tarifa, o desprezo do volume de água efetivamente registrado no hidrômetro, implica a cobrança de valor superior ao necessário para cobrir os custos do serviço, configurando enriquecimento indevido por parte da concessionária. Bom, dessa forma, não há o que falar em superação da tese firmada pelo tema 414, seja pela impossibilidade objetiva, pois na data do julgamento o atual ordenamento legal já se encontrava vigente, seja porque os fundamentos ainda se coadunam com ele na realidade, na atualidade. As economias no cálculo da tarifa progressiva e inexistência de tarifa híbrida. Também será decidido sobre a possibilidade de que se convencionou em denominar de tarifa híbrida, que consiste na seguinte forma de cobrança: havendo várias unidades de um só hidrômetro que afere todo o volume de água consumida, a aplicação da tarifa progressiva deve ser feita com a divisão pelo número de economias para a inserção do resultado na tabela de progressividade. A denominação é inadequada, pois, na realidade, não existe tarifa híbrida.
É certo que a sistemática da economia, sistemática das economias, serve para adequar a progressividade tarifária dos prédios que, apesar da existência de unidades autônomas, não têm quilômetros individuais instalados. A progressividade foi elaborada na perspectiva individual de uma única unidade, e não de uma coletividade de moradores e residências cujo consumo é aferido por apenas um hidrômetro. Assim, calcular a tarifa progressiva sem considerar a totalidade das economias resulta em graves distorções, na violação da modicidade tarifária e subverte a lógica da progressividade, tornando o valor do serviço exorbitante apenas um determinado grupo de consumidores. No Rio de Janeiro, a faixa de consumo inicial é de 15 metros cúbicos de água. Depois progride para 16 a 30, 31 a 45 e 46 a 60. Se o cálculo da progressividade levasse em consideração apenas uma economia, os condomínios nunca conseguiriam se manter nas faixas de consumo normais, as mais baixas. Seria impossível que um condomínio de 10 unidades conseguisse utilizar 15 metros cúbicos por mês, ou até 500 litros de água por dia. Em um prédio de 100 unidades, considerando que cada unidade habita 4 pessoas, cada pessoa poderia consumir apenas 5 litros de água por dia, para que o condomínio se mantivesse na faixa de consumo inicial. A quantidade equivale a 1/10 dos padrões mínimos de água exigidos pela OMS para que o ser humano possa preencher as suas necessidades mais vitais. Se a progressividade for aplicada apenas sobre uma economia, a tarifa de água da maioria dos condomínios já vai automaticamente para a última faixa de progressividade. O Rio de Janeiro, por exemplo, há um aumento de 700% entre a primeira faixa, que é de 15 metros cúbicos por hora, e o preço é R$ 5,00, e a última, que é de 60 metros cúbicos, e R$ 40,00. Portanto, é inegável que a aplicação da progressividade sobre a economia acarretará também a subversão de toda a ratio legis do artigo 30, inciso 1º da Lei 11.440 de 2007, que inseriu a sistemática da progressividade, justamente com o objetivo de estimular o consumo racional e equilibrado dos recursos hídricos. Assim, inúmeras decisões do STJ afirmam que o deslinde de controvérsias passa pela análise da legislação estadual, medida vedada pela via estreita do recurso especial. Dessa forma, percebe-se que a única forma de calcular o consumo real se dá pela incidência da tarifa progressiva em razão do número total de economias distintas no condomínio, conforme estabelece os decretos estaduais 553 de 76 e 22872 de 96. Caso contrário, estar-se-ia violar a isonomia entre os consumidores. A divergência quanto ao tema foi iniciada no STJ pela segunda turma, no julgamento do agravo interno no recurso especial 1745-659, do Paraná, de relatoria do excelentíssimo ministro Mauro Campos. Ocasião surgiu a denominação de tarifa híbrida. Ocorre que o precedente mencionado se refere especificamente ao Estado do Paraná, que regula a matéria de forma distinta do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que lá não se aplica o sistema de economias. Tal premissa não poderia ser aplicada por decidir demandas originárias do Estado do Rio de Janeiro, porque a legislação local regula a progressividade tarifária de forma distinta. Logo, o precedente originário é inaplicável à hipótese decente e não poderia servir de fundamento a decisões de demandas originárias desse Estado por absoluta distinção fático-jurídica. O mesmo ocorre em relação aos estados e municípios que prevêem o sistema de economias
em suas legislações locais por meio de resoluções de agências reguladoras. Como se pode ver, por maior que seja a economia de água, caso não sejam consideradas economias, os condomínios sempre permaneceriam nas mais elevadas faixas de consumo, aumentando a fatura de água de forma exponencial. O debate em questão poderá trazer grande impacto para milhares de condomínios e outros modelos habitacionais que se conectam ao sistema de serviço de água e esgoto por ramal único em todo o Brasil. A admissão da tese das concessionárias recorrentes traria consequências catastróficas para milhões de pessoas que residem em condomínios do Estado do Rio de Janeiro, pois que as faturas de água aumentariam exponencialmente, comprometendo a renda de um sem número de consumidores. Assim, há que se concluir pelo desprovimento dos recursos especiais 1937-887 do Rio de Janeiro, 1937-891 do Rio de Janeiro, afetados pelos ritos repetitivos. Os termos assim expostos, opinamos pela aprovação da indicação. Obrigado, doutor Balbino. Acho que a questão está muito clara, né? Enfim, a matéria, na verdade, estamos tratando aí de um overruling, enfim, né, que efetivamente não trará benefício aí aos consumidores, aos condomínios, enfim, com aumento injustificado da tarifa de água, alterando não só os entendimentos do STJ, enfim, como também prejudicando uma grande parcela da população. Bom, eu submeto à discussão o parecer e depois falarei sobre o encaminhamento, enfim, mas submeto à discussão. Quem que é um dos... Doutor Laerte e doutor Alexandre. Eu não entendi, doutor Balbino. Depois da semana passada, você não sai mais da tribuna. É um assunto pontual, presidente. Aqui não é assunto... presidente, membros da mesa, doutor Armando, doutora Edmê, colegas todos e todas. A verdade é o seguinte, eu queria um esclarecimento do relator, doutor Balbino, sobre a questão. Essa matéria está... Eu não entendi bem, talvez o som, em algumas vezes, estava fraco. Essa matéria está na Corte Especial do STJ. Onde que está isso, doutor Balbino? Ele precisa de som, presidente. Emanuel, por favor, disponibilizar o som do doutor Balbino. Doutor Balbino, só aceitar. Pode falar, doutor Balbino. Está, doutor. Está lá no STJ. Sim, mas eu pergunto. Embargos de divergência na Corte Especial? Não são embargos de divergência. É o recurso recurso, são dois recursos especiais. Não é? O que eu falei foi o seguinte, que eles versam sobre legislações do Estado do Rio de Janeiro. E, portanto, eles não podem ser decididos no STJ conforme a súmula 280 e devem ser encaminhados a questão para o STF. Ok. Obrigado, presidente. Pois não. Doutor Alexandre, e a questão de ordem, então tá. Doutora Adriana. Doutor Balbino, me esclarece só uma questão de ordem. As partes nesses recursos que estão no STJ, quais são? São concessionárias. Aqui, no caso, a concessionária aqui do Rio de Janeiro. Desculpa, não compreendia. Qual é a concessionária? Aqui, a SEDAI. É a SEDAI. E a outra também é a SEDAI? Dois recursos. São dois recursos. E a SEDAI... 1937-887 e 1937-891. A SEDAI é uma parte, e a outra parte? A outra parte é... Bom, é o Estado do Rio de Janeiro, né? Não, na realidade não é. A outra parte nesse recurso aqui
é o no 1937-891, também é a SEDAI. Também, não, desculpa. Não é. São duas concessionárias do estado do Rio de Janeiro. A senhora me permita aqui, eu não estou me lembrando, mas são duas concessionárias aqui do estado do Rio de Janeiro, mas não a SEDAI. Sim, mas essas são as partes recorridas. E quem são as recorrentes? Quem são os recorridos? Quem são os recorridos? O recorrido é o estado do Rio de Janeiro? São várias ações que são tomadas, estão uniformizando o tempo. Já lhe digo aqui quais são. É repetitivo. Então, não é um caso. Repetitivo. Não, gente, só um esclarecimento. Então, não estou falando de recursos repetitivos, não é uma ação específica, é uma mudança de entendimento por parte do STJ a partir de uma apreciação de mais de um recurso especial. Então, não é uma questão individualizada, é uma questão envolvendo uma mudança, uma possibilidade de mudança de entendimento do STJ. E a possibilidade de mudança de entendimento do STJ traria as consequências expostas no parecer. Posso dizer aos senhores, enfim, para os que não sabem, enfim, participam dessa demanda, segundo a informação que eu recebi, a Defensoria Pública, Conselho Federal, Ministério Público, enfim, todos no sentido do parecer, enfim, inclusive. Sim. Então, essa informação não consta aí, enfim, mas eu fui buscar. Ou seja, não estamos tratando de uma questão individualizada, enfim, ao contrário. Tanto que a recomendação dada na indicação que não consta do parecer é que o Instituto encaminhe não só o parecer, mas que também possa atuar como amicus curiae na discussão desses dois repetitivos. Entendeu? Obrigado, presidente. Obrigada, doutor Balbino, esclarecido. Há uma tentativa de mudança. Então, enfim, acho que o assunto está... Me parece... Alexandre, por favor. Senhor presidente, está sendo som? Está sendo som? Está sendo? Está sendo? Tá. Senhor presidente, em nome de quem todos e todas cumprimentam, a questão é: a água é um bem público difuso, né, sem o qual ninguém pode viver. O que acontece é que há um encarecimento excessivo da prestação de serviço, nós sabemos disso em todos os setores, e essa tese da concessionária ou das concessionárias se vingarem será uma hecatombe aos consumidores, né? Isso é essencialmente um direito do consumidor, é um bem público difuso, né? Então, tem repressão geral, sim, e o IAB há de se manifestar com o amigo da corte, se possível, no Tribunal Superior, para que possa reforçar a tese em prol dos consumidores. Espero que assim seja feito. Obrigado, Alexandre. Doutor Miro Teixeira. Emanuel, por favor, o microfone de Miro. Continua... Doutor Miro. Olha só, sim. É um instrumento de resolução de demandas repetitivas no STJ? Sim. Isso seguramente tem um número. Sim, eu citei os dois números aqui. Repetitivo 414. Basta um, tá bem. Daqui eu procuro agora. Obrigado. Nada. Então, doutor Carlos Sampaio também pediu a palavra. Não, também um esclarecimento. Desculpem, para votar, eu preciso conhecer melhor o tema. E é um tema que realmente não me é familiar, de maneira que eu gostaria de um esclarecimento do relator. Pelo que eu entendi, atualmente,
quando há um hidrômetro único, se cobra o mínimo de cada condômino, a tarifa mínima de cada condômino. Bom, e a pretensão das concessionárias é que o valor que estiver no hidrômetro seja dividido irmamente por todos os condôminos. É isso? Ou não? Eu acho que talvez seja mais complicado do que eu estou dizendo. Não. É. Não. Na verdade, doutor Ferro, o que acontece? Hoje, a decisão, o tema repetitivo do 414, o STJ, no julgamento do recurso especial 11.661.561, se não me engano, ele definiu que a cobrança tem que ser feita pelo consumo efetivamente marcado no hidrômetro, e não contra a tarifa mínima multiplicada pelo número de imóveis, pelo número de apartamentos, por exemplo, pelo número de unidades, que eles chamam de economia. Essa é a situação atual. Não é? E o que eles querem é fazer uma alteração disso. Né? Então, deixa eu... o que eles querem é cobrar a água que foi efetivamente gasta. Não é isso? Não, isso já é. Não. É o que acontece no momento. É o contrário. Então, esse que o STJ determinou. Eles querem cobrar pela multiplicação do número de prédios, número de economias, que são as unidades, pela tarifa. Entendeu? Eles querem superar esse entendimento do tema 414. Então, eles estão querendo cobrar algo que vai além do gasto de água dos condomínios? É isso que eles querem no momento? Exato. E, com isso, seria um resultado maior. Tá certo. Daí a necessidade de que sejam providos esses 2 recursos especiais que foram expressados. Eu acho estranho, desculpe, eu devo dizer que eu acho estranho a cobrança de uma quantia que seja acima do valor da água consumida, porque isso implicaria um enriquecimento sem causa da concessionária. Foi o que nós falamos. Seria um absurdo tão grande que não seria aceitável, não poderia nem haver recurso, uma coisa absolutamente absurda. Então, a mim me parece que as concessionárias estão querendo cobrar o valor que está no hidrômetro dividido por todos os condôminos, o que também não é justo, porque tem um condômino que gasta menos, outro que gasta mais, enfim. Mas eu acho que é isso. Mas eu não sei, realmente não conheço a matéria. Carlos Sampaio, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar antes... Bom, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes aqui. Só a título de esclarecimento, tá? Eu acho que talvez eu possa trazer um pouco de luz aí nessa discussão. Minha memória pode me falhar, mas há 13 anos atrás eu advoguei para a SEDAI, deu um de escritório, depois dentro da SEDAI. Como é que funciona a tarifa por estimativa, né? Você tem ali uma residência comum e na sua residência tem vários quartos. Cada quarto dentro da sua residência corresponde a uma economia. Então, o que foi criado na época? E aí a minha memória pode falhar, tá? Mas na época que foi falado foi para que se tivesse uma forma de se combater o desperdício de água, foi criada essa mecânica, né? Ou seja, pessoas que têm residências que têm mais cômodos passam a pagar mais do que residências que pagam por menos cômodos. E, à época, foi criada essa tese pela SEDAI, que foi rechaçada
pelo Tribunal de Justiça e, enfim, pelos tribunais superiores também, que formaram o entendimento de que essa cobrança não seria razoável. E aí o próximo passo, né, é esse da SEDAI, tentar retornar essa discussão e desfazer aquilo que já foi feito. Mas acho que é importante só a gente levar como consideração que o que, na realidade, a SEDAI deve estar querendo, e eu não estou falando aqui que está correto, apenas que esse é o ponto da discussão, é de que a cobrança, de forma progressiva, ela teria o condão de evitar o desperdício, né, e não simplesmente de se locupletar em razão do aumento exponencial das faturas de água. Mas, de qualquer forma, com uma subjetividade enorme, né, me parece. Com certeza, Então, com certeza. Eu vou passar para o doutor Carlos Gabriel, que é um dos subscritores do parecer, talvez ajude na continuidade dos debates. Enfim, ou posso deixar para o final. O que você prefere, Carlos Gabriel? Quer falar agora? Quer falar... Talvez no final, né? Enfim, para fazer um arremate. Vou passar primeiro... Perfeito, presidente. Eu aguardo. Para o doutor Carlos Lessinger, depois Miro, depois Folena. Enfim, peço respeito ao prazo regimental, que nós estamos começando a avançar na hora. Enfim, seria bom a gente dar continuidade. Doutor Carlos Boa noite, senhor presidente. Obrigado. Boa noite. Eu estou às escuras aí, não vejo ninguém. Por algum defeito aqui de vídeo. De toda forma, cumprimento o doutor Balbino, cumprimento a presidência, os diretores, os colegas. E, com relação a esse assunto específico, eu tive a oportunidade de ajuizar uma ação alguns anos atrás para um cliente e que examinou essa questão. Então, eu tenho alguma noção do que é a tarifa progressiva, né? Quer dizer, todos temos. Mas, salvo erro, o grande obstáculo que existia é que a tarifa progressiva ela penaliza, de uma forma coletiva, a questão da leitura do hidrômetro, né? O hidrômetro, sendo um só, ele divide da mesma forma para todos os condôminos, no caso, ou todas as economias, como se diz, aquela tarifa. E é uma agravante que eu gostaria de indagar, o ilustre relator, se conhece a matéria, se eu tenho razão em levantar essa questão. A agravante é a questão do esgoto, ou seja, agravante no sentido da análise desse assunto pelos tribunais. A questão do esgoto, porque há uma presunção da SEDAI de que a tarifa de esgoto seja idêntica de fornecimento de água, ou seja, toda a água que é fornecida ela passa pelo esgoto da mesma forma. Isso não é verdade. Por exemplo, no caso de hotel, que foi exatamente a questão que eu levei a juízo, existe a questão da evaporação, existem outros componentes. Então, um dos componentes que foi examinado pelos tribunais é a discrepância de uma tarifa única de água e esgoto e que equipara uma à outra, sendo certo que elas são distintas. Então, essa é só pequeno... quer dizer, estou pontuando isso aí para que a gente possa discutir também essa questão do escoamento da água com o mesmo preço e volume, volumetricamente, seria cobrado o mesmo valor como se ela fosse toda esgotada e não houvesse perda. Acho que compliquei um pouco mais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Schlesinger. Doutor Miro Teixeira. E eu estou encerrando com a inscrição do Arnon, hein? É o último. Doutor Miro. Eu estou esclarecido. É que é preciso ler realmente, é muito complexa a matéria, o relator foi brilhante aí na sua exposição, no tudo. Eu não sei se estou sendo ouvido, estou? Sim, sim. Foi brilhante o relator. Mas o que eu percebo na vida prática aqui da cidade do Rio de Janeiro é que, de uns tempos para cá, têm sido colocados os medidores individuais. Há alguns anos atrás, nos condomínios, existia um medidor e se rateava ali aquela despesa pelos condôminos.
E de uns 4 anos para cá, 5 anos para cá, começaram a ser colocados medidores individuais, residenciais. Aí eu, para aprofundar essa discussão, teria que entrar mais nessa questão que está lá no Supremo Tribunal Federal, porque o relator teve pouquíssimo tempo aí para expor matéria muito complexa, mas foi brilhante, eu quero cumprimentá-lo, apenas isso. Miro, eu, enfim, da mesma forma, igualmente a você também, né, enfim, não me arvoro em aprofundar a discussão, mas estou ouvindo aqui burbures no plenário dizendo que essa questão do indrômetro individual é um outro tema que não se confunde com o que está sendo discutido agora. Enfim, mas está sendo comentado aqui, passo essa informação a título de esclarecimento para você. Doutor Folhena, por favor. Pessoal, a questão que está me causando aqui dúvida é no encaminhamento. Balbino, não ficou claro para mim, tá? E eu acho que isso vai facilitar, porque senão vamos estar discutindo um montão de coisa, né, e não vamos entender nada. Está um pouco confuso para mim. Só para esclarecer, o que você está propondo parecer, ao final, é a manutenção do atual entendimento do STJ ou a mudança desse entendimento? Primeiro coisa... Manutenção do entendimento. Encaminhamento é isso, gostaria de entender. Calma, só um minutinho só, Balbino. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa ter um norte aqui. Você está defendendo o atual posicionamento ou um novo posicionamento? Depois, para ficar claro, não precisa falar muito, só para a gente entender se é um novo posicionamento, tá? Qual seria, então, esse novo posicionamento, só para a gente poder, ao final, poder votar aqui, porque eu fiquei confuso. Nós já falamos de tudo, mas eu não sei o que nós estamos querendo, aonde nós queremos chegar. É só isso. Então, o que nós defendemos aqui, no parecer, é a manutenção da situação atual, né? Que foi gerada através do tema repetido 414. Né? Por que nós entramos aqui também falando sobre outra coisa, que seria a suposta tarifa híbrida, não é? E que é uma tese que foi gerada com base na sistemática existente no Paraná e que não cabe no Rio de Janeiro. Então tá. Doutor Arnon. Boa noite a todos. Essa questão realmente é uma questão muito séria. Eu queria só complementar o que o Sidney falou hoje. O meu escritório está atuando pro bono em favor e nós conseguimos nos manifestar pelo Secov e pela ABAD, fomos admitidos nesse processo. E hoje nós tivemos a Defensoria Pública contemplando a nossa tese, a OAB-RJ e a OAB Federal também, o Ministério Público. Por quê? Só para esclarecer as pessoas, o que acontece? A SEDAI sempre foi uma firma incompetente que não cumpria a sua missão. Ela teria que botar um hidrômetro em cada apartamento para poder fazer o que ela gostaria de fazer. Então, lá atrás, quando foi queimado esse entendimento, ele diz o seguinte: olha, se você só tem um hidrômetro, você não pode pegar e fazendo a comparação para vocês entenderem, a SEDAI queria cobrar a progressividade em cima de uma economia. Então, por exemplo, se você tem 150 unidades, o que vai acontecer? Vão pagar lá com 700% do metro cúbico a mais. Enquanto se você morasse numa casa, você pagaria uma tarifa muito mais barata, porque você teria a progressividade daquela única casa. Então, o certo que a gente entende, que é manter o que foi decidido pelo STJ, a gente quer que haja manutenção do que o STJ já havia decidido. No sentido de que, se a SEDAI botar um hidrômetro em cada casa, ela pode cobrar de cada um isso. Ela não vai fazer isso, as companhias não irão fazer isso, porque não interessa. É muito mais fácil, eles gastam menos dinheiro. Quando eles cobram só de um condomínio, eles só têm um consumidor que tem que pagar a conta deles. Né? É tudo em favor das companhias, das concessionárias. E vejam, meus senhores, quando as concessionárias aqui do Estado do Rio de Janeiro, nós tivemos esse leilão aí, e os ágios fantásticos, mais de 100% de ágio na aquisição,
eles sabiam que vigorava esse repetitivo, eles sabiam que a tarifa era essa, e o preço foi feito para eles em função disso. Quer dizer, eles compraram essa concessão baseado nas receitas que a SEDAI tinha. E eles agora querem inventar. Quer dizer, eles estão querendo o quê? Eles estão querendo maximizar o lucro deles em desfavor de milhões de pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro. Então, Poliana, só para você entender bem a discussão qual é, a discussão é para manter o que existe hoje. Então, se você tiver um prédio, por exemplo, só para dar uma questão que acontece nos imóveis comerciais. O imóvel comercial, qual é a natureza dele? Ele não tem uma natureza de muito uso de água. Por exemplo, um prédio de salas comerciais não tem banho, não tem lavagem de roupa, não tem nada disso. Se você for não usar o consumo medido, você for multiplicar pelo número de economias, nós temos um exemplo de um prédio que de R$ 1.200 a conta vai para R$ 78 mil. Essa é o que as concessionárias estão querendo fazer. Elas estão querendo se locupletar de forma ilícita, de forma injusta, de forma covarde. Hoje, inclusive, o desembargador Maurício Caldas, eu recebi um acórdão dele, no qual ele fala que ele teve a coragem de dizer que o lobby, né, dessas empresas concessionárias é fortíssimo, o escritório de advocacia de peso. E nós conseguimos, de uma certa maneira, trazer todas essas instituições sérias, a OAB Federal e Estadual, a Defensoria Pública, a BAD, Secov e o Ministério Público, todos caminhando no sentido da manutenção desses repetitivos, que a gente continue a pagar água pelo valor medido, né? Não é multiplicado pelo número de economias, que são um absurdo. Eu não posso pagar mais água do que eu consumo. Eu estou tentando ser mais didático, numa linguagem mais acessível, para que todos possam entender qual é o absurdo que a gente está vivendo. Porque eu vivo isso 24 horas por dia. Eu estudo essa questão de SEDAI, essa questão da privatização dessas companhias. Nós estamos vivendo, para os advogados é bom, mas os consumidores estão vivendo um verdadeiro inferno. A água aumentou de uma maneira... Eles estão tentando, no grito, não estão reconhecendo situações de sentenças transitadas e julgadas. Dizem que eles não são suscetores. Coisas absurdas. Não estão vivendo realmente no tempo nós estamos vivendo num tempo que não existe mais. Quer dizer, na terra de Marlboro. Eles acham que podem fazer o que eles querem. E essa questão também que foi colocada com muita propriedade além dessa questão do consumo realmente medido, nós temos também essa questão das faixas de consumo, né? Então, por exemplo, se eu tenho numa casa que eu tenho todas as faixas de consumo, porque é uma unidade só, né? Por que eu não tenho o direito de multiplicar para efeito de exercitar esse direito pelo número de unidades? Por quê? Porque a inércia é da concessionária que não botou lá os hidrômetros individuais. Ela teria que arcar com esse ônus para poder ter o bônus que ela pretende. Não se locupletar de uma forma covarde, desleal e totalmente fora de qualquer padrão dos consumidores, dos milhões de consumidores. Então, eu chamo a atenção dos senhores. Essa questão afeta todos nós no Brasil inteiro, especialmente o Rio de Janeiro, pelas diferenças das classes de consumo. Então, estudos feitos, a gente pode chegar a SEDAI, a água e esgoto custar mais cara do que a mão de obra de um condomínio. Vejam os senhores, a água e esgoto passar em percentual o orçamento da mão de obra de um prédio. Então, eu apelo para que todos os senhores tenham esse conhecimento dessa questão, e acho que é muito importante o IAB estar presente com o amigo Curi nessa situação e defender toda essa nossa tese, que é legítima, que defende o bom direito. Muito obrigado. Obrigado. Não, acho que está claro. Carlos Gabriel, quer falar ainda? Enfim. Presidente, vou usar a palavra muito rapidamente para não estender mais, mas chamar a atenção para o seguinte. Primeiro, claro, parabenizar o doutor Balbino pelo parecer, foi excelente, exatamente esse o debate que se trava, mas a revisão de um tema repetitivo, como o 414, que já tinha consolidado uma certa segurança jurídica, e mais importante do que segurança jurídica, e aqui eu peço desculpa não lembrar o nome do confrade que me antecedeu numa fala, garantir ao consumidor o uso racional, o uso justo
de um recurso essencial escasso beira o absurdo. Ou seja, claramente o que se verifica é que as concessionárias, fazendo uso da sua força política, etc., tentam agora modificar esse entendimento. E apenas para deixar claro essa questão, muito bem colocada pelo Arnon, e que, inclusive, foi a causa, a motivação principal da indicação que formulei, é esclarecer o seguinte: a ideia da progressividade, que, claro, tem por fundo evitar o desperdício, ela toma por premissa um uso real da água. Então, a fotografia que se faz de um ramal único para se tentar calcular o índice tarifário a partir de um consumo global, ele não está respeitando a própria racionalidade do uso da progressividade. Então, a tese hoje de revisão, ela deve ser rechaçada, e aqui eu vou reiterar o desejo que tinha na indicação de que o IAB ingresse nesses autos como amicus curiae, para que a gente tente nos ombrear o máximo possível com outras mentes pensantes que visam o bem da nação, para que a gente evite mais uma injustiça contra o consumidor. Presidente, era o que eu queria falar. Obrigado, Carlos Gabriel. Eu acho bom, gente. Vamos pôr em votação. Está maduro, enfim, está claro. Enfim, Emanuel, por favor. Para deixar claro, ratificado, que é o parecer no sentido de manter a atual decisão conferida pelo STJ em sede repetitivos com relação à forma de cálculo do hidrômetro. Aguardando mais um voto. Fechando a votação. Aprovado. Estamos então, encaminhamento, será dado encaminhamento no sentido da participação do Instituto na qualidade de amicus curiae na demanda. Depois, enfim, converso com o Carlos Gabriel sobre esse encaminhamento, essa formalidade, como a gente faz junto à nossa Procuradoria.